Fala galera, sejam bem-vindos ao canal dos Segredos do RH. Eu sou o Márcio e hoje eu vou te ajudar a entender de uma vez por toda todo o caminho que você vai percorrer para passar de uma forma bem simples, rápida e direta na etapa de entrevista, ser contratado no maior estágio que você sempre quis. Beleza? Se é isso que você quer, fica aqui comigo. Aí você deve estar se perguntando, quem é esse cara? Por que eu vou acreditar nele? Simples. Eu tenho mais de 10 anos de experiência preparando universitários para processos seletivos de estágio de trainee, com centenas e centenas de aprovações. Olha só que legal essa tela. Quantos alunos gravaram um vídeo me agradecendo, compartilhando seu depoimento para mostrar para você que a metodologia de Segredos do RH funciona. A gente consegue ver diversas empresas aqui. Olha, a gente consegue ver Ambev, Coca-Cola, Raizen, Globo, Alcoa, PepsiCo, Claro, Equinor, Americanas, Suzano, Braskem. São muitas e muitas e muitas e muitas empresas que os meus alunos já passaram. Por isso que eu quero compartilhar tudo o que você precisa para poder passar na entrevista. Beleza? A única coisa que eu te peço antes de começar a aula é clica no botão de curtir, compartilha com um amigo e não se esquece de se inscrever no canal. Beleza? Não vou mais te enrolar. Vamos para a aula que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida para sempre. Então vamos lá, vamos falar das entrevistas, porque você já está quase lá para conseguir alcançar o seu tão sonhado estágio. Mas você precisa ter cuidado, porque se você chegou até aqui, é porque você já conseguiu mostrar algumas virtudes, algumas qualidades, algum alinhamento com o que eles estão buscando. Mas agora o seu discurso, a sua capacidade de venda é o que vai fazer você passar. E eu estou aqui para te ajudar nisso. Presta atenção. Como é que funciona a entrevista? Até para você não ser pego de surpresa. Primeiro, pode ter mais de uma pessoa te entrevistando. Pode ter 1, 2, 3, 5 gestores te entrevistando. Não é comum que tenham muitos, mas podem ter 2 pessoas ali te entrevistando, é normal, tá? Pode ter mais de um candidato junto contigo. Ao mesmo tempo, você e mais 2 candidatos e 1, 2 pessoas entrevistando, fazendo perguntas. E aí, olha só, é importante que você preste muita atenção no que o outro também está falando. Porque baseado na resposta desse outro candidato, o gestor pode te fazer uma pergunta. E aí é importante que você saiba o que responder. Mesmo que a sua resposta seja contrária à da outra pessoa. Não tenha medo de colocar o seu pensamento, a sua resposta, mesmo que ela seja contrária da outra pessoa. Beleza? A ideia é que você saiba muito bem o que responder para não se sentir inseguro ou pressionado a responder o mesmo que o outro. Tem sido cada vez mais um bate-papo. Como assim um bate-papo? As pessoas acabam tendo uma ideia muito que a entrevista é como se fosse uma prova oral. O cara pergunta, o outro responde e acabou. Não tem muita interação. E tem sido cada vez mais um bate-papo até para deixar os candidatos mais tranquilos. Mas você não pode se enganar. Você não pode se sentir extremamente confortável e começar a falar de maneira informal, falar gírias e tudo mais. Não. Eles querem que você se sinta confortável para você transmitir a sua verdade. Beleza? E aí o que acontece? O que tem reprovado muito ainda em entrevista? Por incrível que pareça, tem gente que mente na entrevista. Fala uma coisa que na verdade não é. E se os gestores que estão ali desconfiarem, é pior ainda. Porque eles vão fazer outras perguntas e vão ver que aquilo que você falou é mentira. E aí não tem jeito. Você acaba sendo reprovado. Então, não minta na entrevista. Não faz o menor sentido. Outra, tentar adivinhar o que o recrutador quer ouvir. É você não saber o que responder e tentar adivinhar. Achar que é aquilo. Não, você precisa ter uma base de conhecimento para você saber o que você vai vender durante a entrevista. Tá? Não tente adivinhar. Já vi muita gente errando e se prejudicando por conta disso. Outra, entregar respostas genéricas. Essas respostinhas, né, que a inteligência artificial acaba te ajudando, o Google ou dicas vazias de alguns vídeos no YouTube, não faça isso. Eu estou aqui para te ajudar a entender o que você precisa para responder cada pergunta de entrevista. Vamos lá. Outra coisa que reprova, não entender o que eles querem com cada tipo de pergunta. E é quase a mesma coisa do adivinhar, mas é você não entender que existem 2 fatores, que eu até falo aqui, que os meus alunos aprenderam e eles conseguem responder qualquer coisa
numa entrevista. Existem dois fatores que toda empresa está procurando em você. Primeiro, o alinhamento com a cultura da empresa. E depois, competências que você possui para a área que você está concorrendo. Que conhecimento que você tem? Que situações que você já passou, preste atenção nisso, que faça com que você mostre que tenha domínio ou característica que aquela empresa está procurando. Porque, por exemplo, quando ele pede para você contar um desafio, já estou até antecipando o que eu vou mostrar ali na frente, quando ele pede para você contar um desafio que você passou, você vai contar o quê? Só o que você acha que foi mais interessante ou mais desafiador? Não. Você tem que contar algo onde você consiga destacar as suas principais competências, características que tenham sentido para a vaga. Se é uma vaga para uma empresa que valoriza pessoas criativas, pessoas que procuram soluções diferentes do normal, uma empresa que quer atingir um público diferente, você precisa vender características suas ligadas à criatividade. A empresa está falando, nós somos uma empresa criativa, nós pensamos diferente. Opa, calma aí. Se eu tenho algum exemplo, algum desafio, alguma experiência em que eu possa citar que eu estou alinhado com esse tipo de característica desse perfil, você tem que vender isso para eles, porque é isso que eles estão procurando. Está vendo por que tem tanta gente que faz aula comigo que é aprovada? Porque você precisa entender o por trás. Não existe um gabaritinho pronto para cada tipo de pergunta, mas existe um entendimento para você saber o que vender. Esse que é o grande ponto. Beleza? Então você precisa transformar as suas histórias em argumentos fortes. Tranquilo? E aí você vai conseguir responder qualquer tipo de pergunta ou pedido, né, dos entrevistadores, como por exemplo, eu quero saber se você se sente hoje confortável para responder qualquer uma dessas perguntas, que são perguntas que sempre caem. Por exemplo, me fale sobre você. Você conseguiria se vender bem? Fazer um pitch rápido ali e se vender muito bem? Existe uma estratégia baseada em 3 pontos, por exemplo, que eu faço para todos os meus alunos, que eles conseguem vender muito bem as características, as competências, o alinhamento com a cultura da empresa. E aí eles são aprovados. E eu imagino que você queira isso. Outra, por que você quer trabalhar aqui? Isso é uma pergunta que muita gente tenta falar, não, porque a empresa é muito grande, é uma multinacional, eu sempre quis trabalhar numa multinacional. Reprovado. Não faz sentido para eles. Você já pensou que, por exemplo, você poderia alinhar com a cultura da empresa? Dizer que você escolheu porque a empresa valoriza coisas que você também valoriza, que você quer trabalhar num ambiente assim? Dentro do meu curso e da minha mentoria, eu ensino a você exatamente o que eles querem por trás de cada uma dessas perguntas. De maneira direta, que não tem como você não entender. Outra pergunta. Por que você quer sair do seu atual estágio? Tem muita gente que já está estagiando, às vezes numa empresa menor, e quer passar para uma outra empresa. Às vezes uma empresa grande e quer mudar de empresa. Como é que você justifica isso? Você vai falar mal dessa empresa para valorizar a outra? Não faça isso. Você precisa mostrar novamente um alinhamento com a cultura dessa empresa. Dizer o que faz os seus olhos brilharem em relação ao teu objetivo profissional que essa empresa vai te oferecer. Cara, o que eu estou passando aqui é ouro, ouro, muito ouro para você conseguir passar. Por que eu deveria te contratar? Aí é uma questão de saber se vender muito bem. Existe um passo a passo para você fazer isso. Me conte sobre um desafio que você já enfrentou, que foi o que eu falei anteriormente. Me conte sobre um projeto que você participou e deu errado. E aí? E agora? Como é que você vai contar isso? Como é que você vai chegar e falar que, de repente, você errou? Será que você não vai falar que errou? Não pode falar que errou, senão você está reprovado? Será que eles só contratam pessoas que nunca erraram na vida? Existe uma técnica para isso. Quais são os seus defeitos? O que você já está fazendo para melhorar eles? É isso que eles querem saber. Eles querem entender que, beleza, você tem alguma situação que você enxerga que precisa melhorar? Perfeito, o que você já está fazendo? Qual ação prática você já está colocando, né, para você diminuir ou acabar com esse problema? O que nós ganharíamos te contratando? Como você se vê daqui a 5 anos? E tem mais uma dezena de outras possibilidades. E eu abordo cada uma dessas, por exemplo, no meu curso online. Tem mais de 20 perguntas lá.
pelo menos 20 perguntas. E eu ensino o passo a passo. O que eles querem, como é que você pode encaixar as suas histórias, como responder, tudo com exemplo. E aí, sabe o que acontece? Exatamente isso aqui que você vai ouvir agora. Eu vou botar aqui um depoimento bem curto de alunos que foram transformados pela minha metodologia, a metodologia dos segredos do RH. Olha que incrível, eu tenho certeza que você vai querer vivenciar isso quando você for aprovado no teu estágio que você tanto sonhou. Olá, eu sou a Caroline, eu passei no processo seletivo do estágio da Terios e eu vim aqui falar sobre a importância da mentoria do Márcio para mim. Bom, no começo do ano eu chamei o Márcio porque já havia ouvido bastante recomendações da mentoria dele e eu sentia muita dificuldade nessa parte de apresentação pessoal em grupo, nessa parte de dinâmica em grupo. E durante toda a mentoria que eu fiz no começo do ano, o Márcio me ajudou nessas questões, então principalmente na parte de apresentação pessoal, também na parte de como você se posiciona diante de uma situação de dinâmica em grupo, como você perde a vergonha de se apresentar e toda uma ordem cronológica que tem dessa apresentação, exemplos de dinâmica em grupo, exemplos de dinâmica que o Márcio fornece. Então, assim, eu recomendo muito. Eu consegui esse estágio, mas essa mentoria aí é para a vida e eu recomendo muito, viu, para quem está prestando. É incrível, né? Todo esse depoimento traz pra gente assim uma sensação de que existe um caminho de fato. Só que agora você tem duas opções. Uma, você continua procurando dicas genéricas no YouTube, no Google, onde você quiser, né? Você continua tentando adivinhar como ser aprovado e aí acaba perdendo várias oportunidades e tem que esperar às vezes um semestre, um ano para conseguir um estágio na empresa que você tanto sonha. Ou você pode aprender comigo. E você tem duas formas de aprender. A primeira opção é você entrar na turma do meu curso gravado. É um curso online, né, que você pode tirar as dúvidas dentro da plataforma, mas é um curso que tem exatamente o que você precisa para todas as etapas. Todas as etapas. Se você está na dinâmica de grupo agora, você vai aprender ainda mais estratégias, você vai aprender sobre apresentação pessoal, vai aprender sobre entrevista, como responder cada pergunta de entrevista. Imagina isso, você entender o que os recrutadores querem com cada pergunta, porque eu explico isso e explico como você vai encaixar as suas histórias baseado no que eles querem. Não é incrível? Isso tudo está gravado e com um preço absurdamente acessível para você. O link está aqui embaixo. Só que você também tem uma segunda opção. Uma segunda opção é uma preparação ainda mais exclusiva, é o que eu chamo de mentoria. Essa mentoria é uma aula de 2 horas diretamente comigo, tá? Onde nós vamos abordar todas as suas dificuldades, eu faço toda uma análise do processo seletivo, do seu currículo, do seu perfil e te ensino dentro dessas 2 horas, e você pode gravar a aula, eu até recomendo, porque a gente vai aprender as estratégias aplicadas para aquele processo seletivo, a gente vai fazer discursos personalizados, por exemplo, de apresentação pessoal, eu vou te ensinar, baseado nas tuas histórias e no que a empresa está procurando, a como responder cada pergunta de entrevista. E claro, você vai ter acesso ao meu WhatsApp para poder tirar qualquer dúvida até você ser aprovado. O meu compromisso contigo é de te ajudar na aprovação. Eu não quero simplesmente vender algo, virar as costas e acabou. Eu quero fazer com que você seja aprovado, assim como aqueles outros alunos, como eu te mostrei. Agora está nas suas mãos. O que você prefere? Fazer um curso gravado, que vai te dar total apoio, ou fazer a mentoria diretamente comigo? Você tem duas ferramentas muito poderosas que centenas e centenas de alunos utilizaram e foram aprovados. Agora é contigo. Os dois links estão aqui embaixo, do curso e do WhatsApp, para você entrar em contato comigo e a gente marcar a mentoria. Beleza? Então, um abraço e eu te vejo na próxima turma, porque eu tenho certeza que você quer entrar no mercado de trabalho e ter uma carreira de sucesso. Oi, pessoal, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna de administração da Universidade Federal de São Carlos e recentemente recebi a notícia de que fui aprovada no iFuture, que foi o processo seletivo do iFood para 2025. Era um processo seletivo bem concorrido, cerca de 41 mil
inscritos para pouco menos de 100 selecionados, né? E tô aqui para contar um pouquinho da minha experiência como mentorada do Márcio, né? Eu acionei o Márcio para ser meu mentor assim que eu soube que eu tinha sido aprovada para a etapa da primeira entrevista do processo seletivo, né? Porque eu queria aprender como contar a minha história da melhor maneira possível, né? Conseguir estruturar todas as experiências que eu já tive, todas as minhas vivências, em um discurso que fosse um discurso convincente, né, para os gestores, e também entender como eu poderia me destacar na etapa de dinâmica em grupo, etapa de entrevista com o gestor, caso eu passasse. Né? E aí a gente começou esse processo de mentoria em que ele foi muito atencioso desde o começo comigo, né? Ele me ajudou a construir todos os meus discursos, treinou comigo as principais perguntas que são feitas nas entrevistas, falou um pouquinho de como eu poderia melhorar, como eu estava falando minha história, e também me deu várias dicas de como agir dentro de uma dinâmica em grupo, que na minha opinião sempre para mim foi a etapa mais desafiadora dentro do processo seletivo. E eu acredito que um dos grandes diferenciais do Márcio é que ele te ajuda a construir o seu pitch de apresentação, né? Que é basicamente a sua apresentação inicial que você vai fazer nas etapas do processo seletivo, tanto de entrevista quanto dinâmica. E essa, de longe, foi uma das coisas mais importantes para mim, porque eu acredito que a gente conseguiu construir um pitch de apresentação muito bom. E eu consegui causar uma boa impressão logo no começo, né, das etapas, e acredito que isso foi crucial para a minha aprovação e para fazer com que tanto os gestores de RH quanto os gestores gostassem de mim e com que eu fosse aprovada no iFuture, né? Então, recomendo fortemente a mentoria dele, fez total diferença para a minha aprovação. E ele também é uma pessoa que, por mais que a gente tenha feito a mentoria no começo do processo seletivo, ele sempre se disponibilizou para estar me acompanhando ao longo de todo o processo, né? Se disponibilizou para tirar todas as dúvidas que eu tivesse. Então, assim, foi um mentor incrível, super recomendo o trabalho dele.